Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos iniciar uma live. Quero agradecer ao CIESP pela oportunidade de estarmos aqui. Hoje é um tema pouco falado, pouco discutido, mas de grande importância, tanto na educação como na saúde, para as famílias. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Muito bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Marques, sou psicopedagoga, com especialidade em educação infantil, pedagogia hospitalar, sou contadora de histórias em um hospital, na ONG Viva e Deixe Viver. E o tema respirador bucal, que é o nosso tema hoje, o nosso tema é TDAH ou respirador bucal. Eu estudo muito esse tema, é um tema que eu acabei me aprofundando até por necessidade. Vou contar um pouquinho aqui para vocês durante a live. Então eu tenho me aprofundado no tema. Então, muito bem-vindo a todos, quem está chegando agora, olá. Vamos esperar mais um pouquinho. Olá, Regina. Obrigada pela oportunidade, de estar aqui. Boa noite. Vamos lá? Bom, então vamos começar. Eu, como psicopedagoga, eu estudo justamente as causas do fracasso escolar. Então eu trabalho com enfoques preventivos e terapêuticos. E quando nós falamos em dificuldades de aprendizagem, nós temos que considerar aí vários fatores, Tudo pode interferir no processo de aprendizagem. Então, o método, dificuldades de relacionamento, questões de visão, audição, alterações no processamento auditivo, déficit de atenção, questões emocionais, contexto econômico, a família, os transtornos, distúrbios, o próprio o TDAH, as síndromes e a respiração indevida, que faz parte aqui. Quem está chegando agora, o nosso tema é TDAH ou respirador bucal. E por mais que poucos que estão aqui, talvez não tenham ouvido falar sobre o tema, ou se ouviu muito pouco, é um tema de grande importância, muito importante mesmo, e até vou trazer uma curiosidade para vocês. Tem uma pesquisa de 2017 que traz que 30% das crianças em idades escolares são respiradores bucais. 30%. E aí nós sabemos, eu também procurei uma pesquisa do mesmo ano, de 2017, justamente para a gente ter esse parâmetro, 5% da população tem TDAH. Claro que uma nós estamos falando da população e a outra nós estamos falando de crianças pré-escolares, Mas TDAH todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe pelo menos alguns sintomas, algumas características, Sabe ali, pelo menos acende a luz para falar com a família ou para levar informação para a escola. E o respirador bucal, 30% dos escolares e a maioria nunca ouviu falar. E o que é o aprender, Quando nós falamos aí em aprender, o aprender ele envolve o corpo e mente. Então, ao identificar qualquer dificuldade de aprendizagem, nós temos que levar em conta, sim, o que está acontecendo com esse indivíduo. Se esse indivíduo está bem. Até porque quando nós não estamos bem, nós também não estamos abertos a aprender novos conteúdos. E essa respiração indevida, que nós vamos estar explicando aqui, ela traz aí uma condição que não deixa que esse indivíduo aprenda de maneira eficaz. Então vamos começar com o TDAH. O que é o TDAH?
É um transtorno neurobiológico, né, de causas multifatoriais que aparece na infância e que acompanha aí o indivíduo por toda a vida. Ele acaba, né, amenizando aí os sintomas, até porque o indivíduo vai aprendendo a lidar com a situação e isso acaba amenizando, mas ele acompanha realmente por toda a vida. E quais são os sintomas principais? Desatenção, hiperatividade e, na maioria das vezes, está associado às dificuldades escolares, às dificuldades de relacionamento. Nós sabemos quando tem a criança com TDAH, os pais às vezes reclamam também com dificuldade dessa criança em casa, né? Porque é uma criança mais agitada, é uma criança que perde tudo, é uma criança que não consegue ali prestar atenção, inclusive essa criança às vezes acaba sendo rotulada como inquieta, estabanada, em alguns casos a criança é preguiçosa e ela acaba carregando isso e acaba, claro, ficando ali meio agressiva, meio infeliz com a própria situação de não aprender, de não conseguir prestar atenção. Inclusive, pesquisas mostram que a criança com TDAH, ela vai ter alteração justamente na região frontal. E a região frontal, ela é a responsável pelas funções executivas. Então, essa criança, ela vai estar ali com o seu controle inibitório, com a sua memória operacional, com a sua flexibilidade cognitiva prejudicada. E por isso que ela tem esse comportamento. Ok, mas e a respiração? Olha só, o respirador bucal nada mais é aquela criança que passa, ao invés de respirar pelo nariz, ela passa a respirar pela boca. E é conhecido como síndrome do respirador bucal. E o que faz essa criança respirar pela boca? Obstruções nasais, né? Então aquela criança que está sempre com rinite, otite, amidalite, como ela está sempre congestionada, ela pode passar a respirar pela boca, até porque nós precisamos de ar para sobreviver, né? E isso é automático, ela não percebe e começa a respirar pela boca. E essa alteração vai trazer uma série de malefícios para essa criança em todo o seu desenvolvimento. Respirar, todos nós sabemos que é uma das principais funções do organismo, né? Através da respiração que nós recebemos o oxigênio e que é transmitido para as células e produzindo energia para o corpo. O recebimento desse oxigênio, o recebimento adequado, tem que ser pelas narinas. Por quê? Quando eu passo a respirar pela boca, eu recebo ar com impurezas. Esse ar ele não é filtrado, ele não é umidificado e ele acaba chegando com impurezas no pulmão. E isso vai se tornar um ciclo, porque se eu recebo um ar com impurezas, eu acabo ficando mais doente. Eu estou ficando mais doente, eu vou respirar mais pela boca. Então essa criança vive nesse ciclo, vive doentinha e hoje nós sabemos que criança, principalmente, né, ali da educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, realmente elas ficam muito doentes. E ela vai estar sempre respirando pela boca e isso pode se tornar, inclusive depois de resolver o problema, e nós vamos chegar lá para falar quais são esses problemas, isso se tornar um hábito, porque ela acostumou, para ela é natural e ela permanece respirando pela boca. E para nós termos um desenvolvimento do nosso corpo e da nossa face, um desenvolvimento harmônico da nossa face, nós precisamos respirar pelo nariz. Boa noite para quem está chegando. Bom, e olha só, algo tão importante, algo que nos dá vida, a respiração, e nós não paramos para pensar o que acontece caso haja uma falha nesse processo. Bom, e aí essa criança, ok, ela começou a respirar pela boca, o que vai acontecer com essa criança? Essa criança, ela vai ter vários prejuízos. Inclusive, se vocês forem procurar respirador bucal, vocês vão encontrar muitos estudos, mas na área da odontologia. Esses estudos começaram a aparecer depois do século XX, muitos estudos científicos, mas na área da odontologia.
até porque essa respiração ela dá má oclusão para essa criança. Então, o que a gente enxerga primeiro, né? As famílias, que essa criança está com os dentes tortos. E por isso que tem muitos estudos. Mas, devido à repercussão que essa respiração traz no corpo, ultimamente nós temos estudos na área da fonoaudiologia, da otorrinolaringologia, da psicologia e pouquíssimos na educação. Olha só, é onde nós mais precisamos, né? Somos nós que estamos ali direto com as crianças e é onde tem menos estudos. Desde que eu comecei a estudar, eu sempre encontrei muita coisa na área da ortodontia. Inclusive, eu fiz um curso de respirador bucal na ortodontia, porque você não encontra em outras áreas. Mas, olha só, essa alteração, o fato de nós respirarmos pela boca já nos deixam mais ofegante, né? Essa respiração ela é mais rápida, ela é mais curta, e isso por si só já nos faz não prestar atenção, já nos faz não termos concentração. Pense quando vocês estão muito cansados, quando vocês estão ofegantes, dificilmente a gente presta atenção, porque o nosso organismo muda todo o seu sistema e aquela fase ofegante mostra que você está precisando de alguma coisa. Nós estamos assim, quando nós estamos ansiosos, a nossa respiração muda e o seu foco é outro, o seu foco é de sobrevivência. Quem já assistiu aqui lives sobre educação emocional sabe que esse estado ansioso é a sua preparação do corpo para se proteger. E essa criança ela tem essa respiração curta, essa respiração superficial, porque a nossa respiração pela boca não é a mesma. É aquela criança que vai estar mais agitada, uma criança mais impulsiva, uma criança mais cansada. E aí, quando nós falamos lá, né, quais são as reclamações do TDAH? Que é impulsividade, inquietude, de perder as coisas, de parecer que está no mundo da lua. As reclamações do respirador bucal são exatamente as mesmas. Inquietude, errar por descuido, parece que não escuta quando a gente fala com ele, não finaliza as tarefas, perde coisas com facilidade. Se eu começar a listar, vocês vão achar que eu estou falando de uma criança com TDAH, porque elas têm exatamente as mesmas questões comportamentais. A dificuldade de concentração, né, e de atenção, ela causa problemas, ela causa incapacidade dessa criança compreender as instruções. Então, se ela não tem atenção e concentração, ela realmente não consegue compreender as instruções. Apesar deles serem muito parecidos, né, pensando na parte comportamental, o diagnóstico incorreto dessas crianças, ele, além de não tratar a causa, né, pode inclusive acentuar algumas questões, porque o tratamento delas serão totalmente diferentes. Os profissionais que nós iremos envolver serão outros. Para vocês terem uma ideia, o TDAH, o diagnóstico é clínico. O respirador bucal também, o diagnóstico é clínico. No TDAH, quais são os profissionais que nós vamos envolver? Nós vamos envolver o neuropediatra, o psiquiatra, o neuropsicólogo, que costuma quem vai fazer ali a avaliação dessa criança, um psicólogo, caso haja necessidade, um psicopedagogo e muitas vezes o TDAH nós vamos entrar com uma medicação, dependendo ali da necessidade. O respirador bucal são outros profissionais. Ele também é uma equipe multidisciplinar. Só que o respirador bucal nós vamos entrar com pediatra, ortodontista, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, fisioterapeuta e o psicopedagogo também, caso haja necessidade. Só que não vai entrar medicação. Eu não vou mandar um respirador bucal, por exemplo, para um psiquiatra, para um neuropediatra, porque a questão dele não é neurobiológica, a questão dele é fisiológica, são outras questões que nós teremos que avaliar e tomar cuidado ali. Bom, e aí, assim, por que nós, né? A gente fala, poxa, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, poxa, 30% das crianças.
não se preocupem, não somos só nós, educadores e pais, que nunca ouvimos falar. Eu fiz uma pesquisa, eu tenho um artigo com profissionais inclusive da saúde, e até mesmo os profissionais não conhecem o assunto em sua totalidade. Eles conhecem sim, a fono sabe quais são os problemas de uma respiração indevida, o ortodontista sabe se essa respiração estiver indevida, o que vai acontecer com os dentes dessa criança, mas não sabem desse todo, de tudo que pode causar. Então, é triste, né? Falar, poxa, eu não sei, mas eles também não sabem, é triste, mas falta realmente informação sobre o assunto. Bom, então vamos ver quais são esses malefícios. Olha, essa criança, ela vai ter problemas faciais, posturais, de alimentação, na fala, no sono, tudo isso devido à respiração. Então, quais são esses problemas faciais? A partir do momento que eu paro de respirar pelo nariz e começo a respirar pela boca, automaticamente eu estarei de boca aberta. O fato de eu estar de boca aberta, ele vai fazer que a minha face se desenvolva de forma diferente, é uma face mais alongada. Com isso, ele vai também, toda essa musculatura vai ficar flácida, porque essa criança, ela tá, a função da língua quando fica no céu da boca é justamente deixar os dentes no lugar correto, o céu da boca, ele vai se desenvolver de forma adequada e toda essa parte aqui vai se fortalecer e desenvolver de forma adequada. Quando eu estou com a minha língua baixa, porque a minha boca aberta, a língua não está lá em cima, ele vai ter esse crescimento desproporcional. A postura dessa criança. Como essa criança, ela está aqui respirando, se vocês lembrarem, se vocês estiverem correndo muito ou muito cansados, aí vocês param para respirar, automaticamente nós damos aquela relaxada nos ombros e nós projetamos o pescoço para frente, para que esse ar flua da melhor maneira. Essa criança, ela está sempre assim, então ela está com os ombrinhos caídos, a barriguinha mais projetada, e esse pescoço, ao invés de estar aqui, ele está aqui. Por quê? Isso ajuda a passagem de ar. Se vocês até fizerem um teste respirar, com a boca aberta assim, e fizer isso aqui, vocês vão ver que a passagem de ar acaba facilitando se você estiver com esse pescoço projetado. Só que aí, essa postura adaptativa, né, porque é para melhorar o fluxo, ela vai trazer problemas dessa criança, problemas de postura, dores nas costas, dores aqui, né, na parte de ombros, de pescoço, porque ela vai estar sempre forçando. Essa criança vai parar na cadeira na escola? Não, porque ela não consegue sentar assim. Ela vai estar sempre ali agitada, procurando a melhor forma para ela respirar. O que acontece quando nós estamos gripados, totalmente congestionados? A gente não consegue respirar e aquilo fica aquela sensação ruim, né? E muitas vezes essa criança vai estar assim. Até porque a respiração, muitas vezes, vamos dizer, ela não está gripada, ela não está congestionada, está tudo certo. Mas ela não desenvolveu as narinas de forma adequada, ou ela pode ter problemas de adenoide também, né? São diversos fatores. E esse ar não passa de maneira correta, não passa o suficiente, o necessário para o organismo. A alimentação dessa criança. Se ela está de boca aberta, ela vai estar mastigando e respirando ao mesmo tempo. Essa criança vai ter problemas de alimentação, ela vai ter problemas na escola, porque vai ser aquela criança que todo mundo vai falar, fecha a boca, ai que nojo, ai eu não quero ver o que você tem na boca. A família, tios, todo mundo, porque ninguém entende que se essa criança fechar a boca, ela não respira. Então ela tá ali de boca aberta, ela pode babar, ela não tem prazer ao se alimentar, porque ela tá sempre ali, ó, respirando, então ela come rápido, toma muito líquido e às vezes prefere comidas pastosas. A fala totalmente alterada.
o que nós precisamos, né, para articular aí os sons? Nós precisamos da mobilidade da língua, das bochechas e da posição dos dentes. Quando eu estou de boca aberta, quando eu respiro pela boca, a maioria dos respiradores bucais, eles têm a arcada projetada, justamente por ficar assim. E aí, a hora que eu vou emitir algum som, eu tenho escape. Eu tenho escape porque eu não fecho os dentes, a minha bochecha é flácida, a minha língua é flácida, então eu vou ter problemas na fala. Se essa criança tem problemas na fala, automaticamente ela vai ter problemas ali, a leitura e escrita. O sono dessa criança é totalmente fragmentado. É aquela criança que vai estar se mexendo a noite toda, procurando a melhor posição para dormir. Posição que ela consiga ficar confortável e que o ar passe de maneira, ali que flua bem. E aí uma criança cansada, o que acontece na escola? E aí é tudo isso que eu falei, é o resultado nas questões comportamentais. A criança não dorme direito, ela vai estar irritada. Ela está inquieta porque ela não consegue respirar. Ela pode estar de mau humor, por exemplo, porque também não dormiu direito. E estará sempre ali ansiosa porque a respiração dela é curta, a respiração rápida. E todo esse comportamento, ele vai ser exatamente como uma criança com TDAH. É exatamente o mesmo comportamento. Mas resultado do sono, resultado dessa respiração, tudo isso, cansaço, essa respiração mais rápida, mais curta, ela depende de mais energia. Então essa criança também ela estará mais cansada. Não será aquela criança que vai ser escolhida, por exemplo, para os times da escola, porque ela não tem um bom rendimento para esportes. Primeiro, que a postura dela não ajuda, né? Esse pescoço assim projetado, essa postura não vai ajudá-la. E outra, a respiração, ela cansa muito mais rápido. Então ela vai ser aquela criança excluída. O fato de nós respirarmos pela boca também traz questões de mau hálito. Essa criança pode ser aquela criança também que todo mundo vai falar, ela tá com mau hálito, e justamente por estar com a boca aberta. Né? A halitose é porque tem mais bactérias, há um ressecamento, inclusive, na parte da gengiva, tudo há um ressecamento. Essa criança ela vai estar toda hora assim, ó, porque resseca tudo, exatamente quando estamos congestionados, quando estamos gripados, a gente fica tudo seco, né? Então, ela pode também ter problemas de halitose e tudo isso vai acabar afastando. Ela pode babar, porque ela está o tempo todo de boca aberta e ela baba. E a baba também acaba trazendo mau cheiro. Então, tudo isso acaba interferindo no comportamento dessa criança. Ela pode estar mais agressiva, ela pode começar a se esquivar. E aí, a família, muitas vezes, acaba não percebendo. E não percebe porque, ok, meu filho ainda baba. Não, ele vai crescer, ou é porque ele está gripadinho. Essas alterações na face, no corpo, as famílias também não percebem. A alteração que eles vão perceber, como eu falei, é na arcada dentária, é a questão estética. Porque a da face e a do corpo são alterações mais sutis. E aí você começa a achar que é uma característica. É uma característica desta criança. E na verdade não é. E aí eu tenho, se vocês depois quiserem se aprofundar no assunto, entender um pouco mais, eu fiz 2 pesquisas. Uma pesquisa eu fiz com profissionais, é por isso que eu falei para vocês que não somos só nós que não conhecemos tanto da questão respirador bucal. E esses profissionais eu fiz com pediatra, com ortodontista, com uma neuropsicóloga, com psicopedagogas. E todos eles trouxeram essa questão do sono. O respirador bucal ele tem problemas no sono. Mas eles não trouxeram as outras questões.
Claro, o sono é essencial para a aprendizagem, né? Se a gente falasse, influencia só o sono já traria muitas questões, muitos comportamentos parecidos com a criança com TDAH. Essa questão do cansaço, a questão da falta de atenção e concentração. Se eu não dormir direito, eu não vou prestar atenção na aula. Essa questão da inquietude. Todos eles trouxeram essa questão, mas muitos acabaram não colocando, o respirador bucal, então ele tem problema na postura, a falta de atenção é também por causa da respiração. Inclusive, uma neuropsicóloga, ela falou, poxa, eu nunca havia reparado como aquele aluno que está ali na minha frente, né, aquele paciente, como ele respira. Eu nunca tinha percebido isso. E é super importante, quando nós estamos lá com o nosso aluno, com o nosso filho, é o todo, né? Nós sempre temos que lembrar que nós somos um todo. E a respiração é algo tão comum, é super importante, porém é negligenciado, nós não reparamos, né? A gente vai ver outras questões, mas nós não reparamos a questão da respiração. E essas informações têm que chegar na escola, né? É na escola que os educadores precisam saber. Até porque, quais são os maiores aliados das famílias? São lá os professores, são os professores que estão ali com o aluno, são os professores que identificam muitas vezes a dificuldade de aprendizagem. Então, é um tema que precisa sim ser levado para as escolas, que precisa ter mais informações para ser compartilhada com professores, né, com profissionais ali envolvidos na educação, porque somos nós que vamos estar levando essas informações aí para os pais. Então, quando nós identificarmos alguns sintomas, como aquela criança que fica, né, mais de boquinha aberta, aquela criança que parece estar ali sempre no mundo da lua, com mais olheiras, com o rostinho mais longo, chamar a família e perguntar para essa família, essa criança dorme bem? Essa criança fica sempre de boca aberta? Porque todos nós, em algum momento, nós vamos ficar de boca aberta. Às vezes nós estamos mais cansados ou quando nós estamos mais relaxados. É normal que a gente, né, dá aquela relaxada e abre a boca. Isso é normal. E por isso que nós precisamos perguntar em outros contextos, que é exatamente como o TDAH. O TDAH nós não avaliamos somente essa criança na escola. Ela tem esse comportamento na escola? E como que é em casa? E como que é com os colegas? E como que essa criança se porta numa festa? Né? Nós precisamos fazer isso com o TDAH e não só em um ambiente. É a mesma coisa o respirador bucal. Ele tem esses sintomas, mas como é quando ele está em casa? Quando ele está assistindo televisão? Quando ele está com os amigos? Quando ele está comendo? Essa criança, ela tem rinites, amidalites de repetição? Se ela tiver todos esses sintomas, é necessário procurar sim um profissional. E qual seria esse profissional? Qual o primeiro profissional para essa criança procurar? Vai depender muito do estado dessa criança e aí quem vai, né, ter que cuidar disso é a família, mas costuma ser o otorrinolaringologista, porque é o otorrino que vai ver se essa criança tem alguma obstrução nasal. Juntamente com o otorrino, aí sim vai estar passando com o ortodontista, com a fonoaudióloga, porque não adianta fiz lá a cirurgia, não tem mais obstrução nenhuma, tá tudo ok com essa criança, não. Ela já está com toda essa parte flácida, então ela precisa sim de uma fonoaudióloga para ela poder fortalecer tudo isso. E assim por diante. Para mim, tá parecendo aqui que tá travado. Alguém pode me responder se tá ok? Parece que está travado. Se alguém puder me dar um ok, eu agradeço. Deixa eu ver, tá tudo em ordem? Tá, parece que tá. Tá? Então, assim, essa síndrome é muito comum. Ela interfere... Obrigada. É que tava travado, agora voltou. Ela interfere diretamente no processo de aprendizagem. Não é um tratamento rápido, exatamente como o TDAH.
é aquele tratamento que a criança realmente vai precisar de terapia, realmente vai precisar ali de um acompanhamento longo para ela poder ter um resultado aí eficaz, tá? Se alguém tiver uma pergunta, passou uma pergunta aqui, se eu não me engano, de uma psicóloga, eu não consegui ver, porque foi bem, travou aqui, mas pode mandar as perguntas, tá bom? Tinha uma aqui, mas eu perdi, se você quiser fazer de novo. E até porque, gente, a prevenção aí, quando nós falamos, né, de chamou atenção, essa criança de boca aberta, tudo, nós chamarmos a família, a prevenção, nós sabemos, é o melhor caminho. Mas para prevenir, nós precisamos conhecer, nós precisamos de informação. E aí, quando eu trago esse assunto para vocês, lógico, de uma maneira muito rápida, né? Porque se nós formos nos aprofundar aí em cada área, vocês viram que o respirador bucal são várias áreas que envolvem, são sequelas que essa criança pode ficar. Se ela não for tratada, ela pode, inclusive, na vida adulta, ter que fazer cirurgia para melhorar aqui a questão da mandíbula, porque essa mandíbula fica retraída. Então, tudo isso nós precisamos de informação. O quanto antes, melhor. Essa criança ela precisa começar os tratamentos, se possível, lá na educação infantil, onde já começa a aparecer os sintomas. E quando nós temos que pensar que essa criança, ela sofre, vamos dizer assim, ela sofre com essas condições. E eu comecei a estudar tudo isso porque o meu filho é respirador bucal. Hoje ele já, né, foi atendido e foi tratado, mas eu como mãe fiquei durante muitos anos sem saber o que estava acontecendo. Estão perguntando qual é o nome da síndrome. Síndrome do respirador bucal. E eu acabei levando ele em vários profissionais e deixa eu ver aqui, peraí. As crianças com TDAH, por elas serem muito ansiosas devido a isso, elas não conseguem respirar corretamente? Não. É diferente, tá? As crianças com TDAH, sim, quando nós estamos ansiosos, a nossa respiração muda. Então, elas podem, sim, estar ali respirando de forma alterada. E isso vai trazer uma certa ansiedade, vai trazer uma certa agitação, sim. Mas o que eu estou falando do respirador bucal, essa criança ela não vai estar em alguns momentos. Ela vai estar sempre respirando dessa maneira. Dormindo, acordada, assistindo uma aula, comendo, ela vai estar sempre nesse estado aí mais ansioso. Tá? Então, diferente. Sempre que nós estamos ansiosos, até porque a respiração, muitas vezes nós não damos conta, mas a respiração ela controla todo o nosso estado emocional, né? Se nós estamos com medo, nós vamos respirar ali de uma forma diferente. Se nós estamos ansiosos, a nossa respiração é mais ofegante. Se nós estamos relaxados, ou seja, a nossa respiração é que vai controlar todo o nosso processo aí emocional. E a criança que respira pela boca, ela estará sempre ali no estado ansioso, né? Gastando mais energia. E na minha página também, se vocês quiserem, vocês vão encontrar algumas lives com profissionais, né, com focos diferentes, com olhares diferentes para esse respirador bucal. Eu falei para vocês de um artigo com profissionais e tem um outro artigo que é justamente TDAH ou respirador bucal, onde vocês podem ali entender exatamente as diferenças de um e de outro, entender um pouco mais sobre essa síndrome. Como eu falei, eu comecei a estudar por necessidade, porque o meu filho ele tinha todas essas características e eu não sabia o que estava acontecendo e eu levei em vários profissionais, até que eu encontrei um que falou exatamente o que ele tinha e foi aí que eu consegui progresso, foi aí que eu consegui realmente tratá-lo de maneira adequada. Nós como mãe, nós como família, nós como educadores, o que a gente também faz parte de você querer educar a criança a comer de boca fechada, a sentar direito, e essa criança ela não consegue comer de boca fechada, ela não consegue sentar direito. E por isso que é importante a informação.
até para nós não rotularmos, até para nós não pedirmos para a criança fazer alguma coisa que ela não vai conseguir, tá? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Jéssica, nossa, né? São muitas coisas que mudam e crianças com respiradores bucais sendo tratadas como TDAH, ao contrário, né? Vai trazer aí um sofrimento para a criança, um desgaste para a família e não vai ter efeito. Vamos ver. É muito sofrido. Sim, é muito sofrido para as crianças e desgastante para a família, porque nós como famílias, o que nós queremos? Nós queremos ajudar, a gente sempre quer o melhor. E a gente não sabe o que é, e você leva em um profissional e você leva em outro e nada resolve, e a criança sempre babando, e a criança com problemas na dentição, porque essas crianças também têm mais cárie, como eu falei, né? Tem uma mucosa ressecada e com isso prolifera mais bactérias, então ela também tem problemas de mais cáries do que os respiradores nasais. Mesmo que esses sintomas, a criança pode ser diagnosticada com TDAH. Sim, porque se eu não conheço, vamos dizer, se eu não conheço a síndrome, eu estou recebendo uma criança, porque como eu disse, os dois, o diagnóstico é clínico, ou seja, de acordo com as informações que eu vou receber desta criança em diferentes, né, situações. Eu estou recebendo lá uma criança que a família está falando, olha, essa criança é agitada, essa criança não presta atenção, ela tem problemas de concentração, problemas de aprendizagem, ela é agitada. Chega essa informação para mim, se eu não conheço a síndrome do respirador bucal, mesmo que ela tenha traços, mas eu não conheço, eu não vou prestar atenção, a minha atenção está nesses sintomas e eu posso sim diagnosticar como TDAH. Né? Agora, se o meu olhar está diferente, se meu olhar eu falo, opa, porque quando nós vamos fazer um diagnóstico, a gente sempre vai descartando, né? A gente trabalha com hipóteses e nós vamos descartando. Ok, então deixa eu olhar para essa criança. Ela dorme bem, ela tem rinite, ela já fez cirurgia de amidalite, de adenoide. Ok. Ah, não, nunca teve esse problema. Opa, então o caminho pode ser o TDAH. Agora, não, essa criança ela fez uma cirurgia de amígdalas. Bom, então vamos, calma. Fez cirurgia de amígdalas, resolveu, ela já foi ortodontista, e o que a pediatra disse? Aí é algo para você realmente começar a pesquisar, tá? Eu que agradeço, Regina. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então o que eu tinha para trazer para vocês, né, era realmente essas informações para despertar a curiosidade, para vocês entenderem um pouco mais e procurar sobre o assunto. Cadê? Obrigada, muito obrigada. Se informar sobre o assunto e tirar um pouco, assim, de repente o rótulo dessa criança, ajudar as famílias, ajudar as crianças. Com certeza, alguns de vocês, ao assistirem, ao ouvir isso, se forem profissionais da educação, devem ter lembrado aqui, olha, tem uma criança, eu já percebi que aquela criança só fica de boca aberta, eu já percebi que aquela criança baba, que aquela criança vive doente. Então, foi para trazer essa informação, para despertar a curiosidade. Quem quiser saber mais, a minha página é Patrícia Marques, psicopedagoga. Tem também um artigo na revista da CIESP do ano passado, se eu não me engano, em setembro, mas também está lá na minha página. E tem bastante coisa lá sobre o assunto. Espero que vocês sejam também multiplicadores, né? Leve o assunto realmente para frente, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Boa noite, Regina, muito obrigada. Obrigada a todos pelas perguntas, pela participação, pelo prestígio e até mais. Obrigada. Tchau.